a agricultura regenerativa e as abelhas. Veja como esse modelo agrícola traz benefícios à saúde do solo, à biodiversidade e também para a apicultura. Fruticultura. Saiba mais sobre o HLB dos citros. Técnicos, citricultores e viveiristas trabalham em conjunto para controlar essa doença que ameaça a produção do estado. E ainda tradição e sabor. A 18ª Feira Colonial reúne grande público e variedade de produtos em Tubarão, no sul catarinense. Olá, sejam bem-vindos! Começa agora mais uma edição do SC Agricultura, o programa de TV nacional da EPAGRE. O município de Tubarão, no sul do estado, mais uma vez sediou a já tradicional Feira de Produtos Coloniais, agora na sua 18ª edição. Empreendimentos atendidos pela EPAGRE mostraram a qualidade, a variedade e o toque especial dos produtos do campo e do mar de Santa Catarina. Veja como foi o evento. Sabores, saberes e tradições da agricultura e da pesca da região sul de Santa Catarina. A 18ª edição da Feira de Produtos Coloniais, mais uma vez foi um sucesso de público e de variedade de produtos agrícolas. Então, a Feira de Produtos Coloniais, ela é uma feira que já acontece há 18 anos, né? E ela reúne, então, agricultores, empreendedores da região aqui da Murel e da região sul também. Então, os agricultores, eles têm, né, produtos coloniais e artesanatos tradicionais que trazem, então, para comercializar aqui no estacionamento do Farol Shopping, né, nessa parceria que a gente tem com o Farol Shopping. E aí, então, aqui proporciona essa junção, né, entre o meio urbano e o meio rural trazendo, então, os seus produtos para que o meio urbano conheça, né, e venha a comprar e consumir. Nós estamos aqui nessa feira regional desde a primeira. Somos uma cooperativa que no início era mulheres, né? Hoje os maridos estão juntos, mas as mulheres continuam comandando. E a gente vem sempre porque assim traz um bom resultado, não só nas vendas durante esses 4 dias, né? Mas também a gente tem como propaganda da nossa cooperativa, né? Essa seria a minha primeira feira aqui no Farol Shopping, né? Depois que eu consegui montar ter o meu selo de inspeção, consegui montar a minha marca, eu já participei de algumas outras feiras através da ajuda da EPAGRE, que ela pôde me encaminhar, né? Mas essa do Farol Shopping é o meu primeiro ano, como a minha marca eu consegui esse ano. As expectativas são boas, né? Porque querendo ou não, o Farol Shopping ele é no centro de Tubarão, ele tem um fluxo muito bom de pessoas, né? E por mais que aqui seja uma feira organizada pela EPAGRE, direto do agricultor para o consumidor final, isso eu creio que gera um interesse da população, principalmente aqui da cidade grande, né? O Farol Shopping de Tubarão, parceiro de longa data da EPAGRE, sediou o evento. Durante os 4 dias de feira, cerca de 70 famílias de 15 municípios da região apresentaram seus produtos em 26 estandes. A feira já é mais do que um sucesso, na verdade ela faz parte do Farol, né? Ela faz parte de todo o calendário de eventos do Farol. Há 18 anos, né? Estamos na 18ª edição e ela é muito esperada pelos nossos clientes. Todo ano já começa, quando é a feira, quando vai ser a feira. E é muito importante, é uma honra na verdade para o Farol ter essa parceria com a EPAGRE há 18 anos. O Farol tem 19 anos, então a gente é carinhosamente parceiro de longa data, né? A gente realmente tem um carinho e uma gratidão muito grande pela EPAGRE por sempre acreditar no Farol. E o Farol sempre tem esse espaço aberto para todos os produtores, todos os feirantes. E acho que a importância maior desse evento é essa conexão que essa feira permite, dessa troca de informação e, claro, degustação, né? Mas essa troca de informação entre o cliente e o produtor local. Saber, a gente como cliente, saber como é produzido esse pão, como é feita a colheita dessa fruta, dessa verdura, essa troca, ela é muito, muito legal. O cliente tanto consome quanto sai daqui, né, com muita informação sobre os produtos que vai para a mesa deles.
A Epagri, então, ela trabalha, né, com as famílias, com os empreendimentos na questão de agregação de valor, né? Então, aqui muitos produtos que estão aqui hoje, né, eles passaram pelo processo de legalização, começaram lá com a ideia da família em produção caseira e se transformaram em agroindústrias que hoje estão aqui com produtos legalizados, embalados, rotulados, né, e prontos para estar no mercado. Então, essa feira ela é um resultado de todo esse trabalho também, né? Muitos dos produtos aqui, então, tiveram a orientação da Epagri para estarem, então, prontos para comercialização. No próximo bloco, agricultura regenerativa integrada à apicultura. Vamos mostrar a relação entre a produção agrícola e a biodiversidade. E ainda hoje tem o greening ou HLB dos citros, uma doença que ameaça a citricultura do estado. Fique com a gente, nós já voltamos. É hora de falar de boas práticas agrícolas. A agricultura regenerativa está sendo aplicada como estratégia para restaurar a saúde do solo, aumentar a biodiversidade e também atrair insetos polinizadores, especialmente as abelhas. Esse modelo produtivo se destaca na fazenda Banhado Verde, em Faxinal dos Guedes. Extensionistas da Epagri mostram como a agricultura regenerativa alia eficiência agrícola e equilíbrio ecológico. Acompanhe! Olá pessoal, eu sou Jefferson Sokol, sou extensionista rural do município de Xaxim e hoje nós vamos falar sobre a importância da biodiversidade. E eu sou o Marco, extensionista da Epagri do município de Faxinal dos Guedes. Então pessoal, o papel do agricultor é um gestor de recursos naturais. Então os recursos mais importantes para a agricultura é o sol, a água e o solo. Então, através do uso de uma máquina muito interessante, a planta, o agricultor transforma sol e recursos naturais em biomassa, que é nada mais do que energia guardada para que a gente utilize para os nossos processos, ou para alimentação animal, alimentação humana, ou mesmo para produzir combustíveis. Se pensarmos que o maior limitante do agricultor é o tempo, é a única ferramenta que ele não consegue alterar, e ele tem energia entrando do sol, água vindo da chuva e o solo da sua propriedade, quanto mais tempo o produtor conseguir deixar plantas vivas, transformando a energia solar através da fotossíntese em material verde, mais efetivo e eficiente ele está sendo na sua propriedade. Então, quanto menor a propriedade, mais importante esse processo. Isso nos remete ao que a gente tem chamado de colher, semear. Se imaginarmos que nós, enquanto técnicos e agricultores, de maneira racional, precisamos copiar o máximo possível a natureza, o ambiente natural, a floresta, ela é feita de diversidade. Na diversidade, dificilmente vemos plantas doentes ou plantas morrendo por desequilíbrio. Então, quando a gente fala de eficiência energética, a diversidade é um ponto-chave. Se compararmos uma lavoura com apenas um tipo de planta, por exemplo, aveia no inverno, a capacidade de absorção de radiação é muito menor do que numa lavoura onde a gente tem diferentes tipos de folhas preenchendo a superfície do solo. Aqui nessa lavoura nós encontramos plantas de centeio, nabo, ervilhaca, temos aveia, temos uma diversidade muito grande de plantas. Além da importância dessa diversidade para o aumento da produtividade e da eficiência energética, nós estamos promovendo aqui uma diversidade enorme de micro-organismos no solo, de insetos e de animais, o que vai gerar equilíbrio para o sistema. Então, cada micro-organismo, cada organismo vivo tem um papel muito importante
no equilíbrio desse sistema, a exemplo das abelhas, como o meu colega Maico vai comentar. Tem tudo a ver abelhas e a agricultura regenerativa, principalmente numa área com uma exuberância como essa que nós estamos hoje aqui, onde tem plantas que já produziram flores, que é benéfica para a abelha, e muitas outras que ainda vão florir, né? A agricultura regenerativa prevê um complexo de plantas, né, um mix de espécies. Aqui nós temos mais de 5 espécies, algumas com flores, produzindo néctar, outras produzindo pólen, e é uma fonte riquíssima de alimento para a abelha nesse período de inverno, que ela não encontra o alimento na natureza, né? Então, um manejo adequado na agricultura regenerativa considera a abelha dentro desse ecossistema, né? É muito comum os apicultores que trabalham com apicultura migratória nesse período de inverno, pela ausência de alimento na natureza, trazerem seus enxames, as suas colmeias para as áreas de lavoura, de nabo, de canola, de ervilhaca. As abelhas vão aproveitar essa flor nesse período de inverno para se alimentar, crescer o enxame, e o apicultor vai ganhar com enxames mais fortalecidos. Tanto o apicultor que trabalha com abelha apis e mesmo as abelhas da natureza vão se beneficiar com essa exuberância de flor que tem nas áreas de produção de grãos nesse período de inverno. Hoje, em função da temperatura estar um pouco mais baixa, a presença de abelhas é menor. Um dia que está mais ensolarado, com a temperatura um pouco mais elevada, esses campos floridos de branco e amarelo no inverno ficam repletos de abelhas aqui na natureza, visitando as flores, produzindo mel e polinizando essas culturas. Um cuidado importante que devemos ter em todas as nossas áreas, sendo de agricultura regenerativa e mesmo de plantio direto, é no manejo das plantas de cobertura, né? O manejo que se preconiza antes de fazer a aplicação de qualquer defensivo é fazer a rolagem das plantas. Neste período de saída de inverno, início da primavera, uma das principais causas de mortalidade de abelha é a aplicação de inseticida junto com o herbicida quando vai fazer o manejo das plantas de cobertura, né? A recomendação que nós fizemos de maneira ampla e geral é não fazer essa aplicação em conjunto, né? Se for o caso de aplicação de herbicida, fazer a aplicação de maneira isolada e a partir disso, de 7 a 10 dias, aí sim poder fazer a aplicação de um inseticida, né? Mas nesse manejo, nessa agricultura regenerativa, nós preconizamos a não aplicação, né? Simplesmente a rolagem desse material verde antes do plantio ou mesmo durante a operação de plantio, né? Com a rolagem das plantas de cobertura, as plantas na área vão senescer e as abelhas não vão estar mais presentes. Então é possível fazer a operação de plantio sem colocar as abelhas em risco, né? Em muitas situações os apiários estão muito próximos às lavouras e convivendo há alguns anos já de maneira harmoniosa, né? A produção de mel, de pólen, enfim, e a lavoura de grãos. A abelha, uma ação mutualística entre a abelha e as plantas. A seguir, entenda quais os sintomas e as medidas para prevenir o HLB dos citros. Os detalhes depois do intervalo, não saia daí. Uma doença ameaça os pomares de citros de Santa Catarina. Recentemente, o estado entrou na lista dos territórios brasileiros com ocorrência do HLB dos citros, também conhecida como greening. A doença tem um importante potencial destrutivo, já que em poucos anos é capaz de tornar uma planta improdutiva. Na reportagem, os pesquisadores da EPAGRE explicam quais são as medidas que previnem a doença. E para combatê-la, é essencial a união de todos. Olá, meu nome é Rodolfo Vargas Castilho, sou pesquisador em entomologia da EPAGRE-CEPAF, aqui em Chapecó, e hoje vamos falar um pouco sobre o HLB, que é o Huang Longbing dos citros, também conhecido como greening, uma importante doença da citricultura nacional e também aqui para o nosso estado de Santa Catarina. Bom, o HLB ele é uma doença causada por uma bactéria denominada Candidatus liberibacter asiaticus. E essa bactéria, ela habita o floema das plantas.
e ela é transmitida por um inseto chamado Diaphorina citri, também conhecido como psilídeo asiático dos citros. Esse inseto, ao se alimentar da seiva das folhas, ele vai transmitir essa bactéria para a planta. Então, quais são os sintomas do HLB? Inicialmente, as folhas vão apresentar um mosqueado, que são pequenas manchas assimétricas que vão ocorrer no limbo foliar. Há também o engrossamento da nervura das folhas, elas ficam com um aspecto mais coriáceo. Essa doença causa uma redução no tamanho de frutos. Também outro sintoma típico é o desvio da columela, que é o eixo central do fruto, e também o albedo, que é a parte branca da casca, vamos dizer assim, ele fica mais engrossado. Então, essas plantas infectadas, elas levam até 4 meses para expressar esses sintomas, né? E é muito importante a gente tomar cuidado com o aparecimento desses sintomas, quando houver casos suspeitos, né? A fim de elaborarmos as nossas medidas de manejo e contenção. Até o momento, o HLB já foi detectado em 9 municípios aqui do estado de Santa Catarina, todos eles localizados na mesorregião oeste do estado. A hipótese é que a doença tenha entrado no estado de Santa Catarina a partir de mudas infectadas. E é por isso que uma das principais medidas de controle é a aquisição de mudas de qualidade, com idoneidade, identidade genética, com a certeza de que você não vai estar trazendo mudas contaminadas de HLB de outros estados onde a doença ocorre. E como o estado de Santa Catarina faz limite com estados onde já foi identificada a doença, como é o caso do Paraná, como é o caso da Argentina, deve-se ter muito cuidado do local onde essas mudas vão ser adquiridas. Hoje, o estado produz uma grande quantidade de mudas no Alto Vale, onde a doença ainda não foi detectada, e recomenda-se que essas mudas sejam adquiridas desses locais. Então, é preciso se atentar para viveiros que estejam registrados no Ministério da Agricultura, e se não for possível fazer a compra direta com esses viveiristas, você pode estar buscando por casas agropecuárias que já sejam reconhecidas na comercialização de mudas, que já tenham um histórico de vendas de mudas de qualidade, para poder assegurar que você não vai introduzir o HLB na sua propriedade. Além dessa compra em viveiros idôneos, em casas agropecuárias idôneas, é muito importante salientar que o comércio de mudas clandestino em caminhões é ilegal. Existe uma legislação que proíbe, justamente para assegurar a condição sanitária do estado. É sabido que não existem porta-enxertos resistentes à doença, mas estudos já comprovam que o porta-enxerto Flying Dragon, conhecido como trifoliata, que apresenta essa característica, apresenta uma menor taxa de progresso da doença. Então, na aquisição das suas mudas, prefira porta-enxertos que promovam essa redução da doença. Desde 1980, a EPAGRE fornece material propagativo, borbulhas e sementes para viveiristas do estado. E em 2022, nós conseguimos o status de certificadores próprios da produção. Isso significa que já existem borbulhas de citros certificadas para o processo de obtenção de mudas. Uma outra informação muito importante é não adquirir mudas de murta para plantios. A murta, também conhecida como laranjinha de jardim, pode ajudar na propagação da doença. O HLB é uma doença que ela não tem cura. Então, o manejo dessa doença ele é de caráter preventivo, ou seja, a gente tem que prevenir que ocorra a infecção. Como se dá isso? Através do monitoramento, né, das populações do inseto vetor, que é o psilídeo, e também a partir do controle, né, desse psilídeo quando ele estiver presente. Como que é feito o controle do psilídeo, então? Em plantas jovens, pode ser aplicado inseticida, né? Plantas até 3 anos, inseticidas via drenche, que é diretamente no sulco, no sulco de plantio, né? Que esse inseticida vai ser absorvido pelas raízes.
E já plantas adultas, né, acima de 2, 3 anos, é recomendado fazer a pulverização de inseticidas, seja de contato ou inseticidas sistêmicos registrados para a praga-alvo e também para uso na cultura dos citros. O controle químico, ele deve ser realizado sempre que houver a presença, né, deste inseto nos pomares. Então, como que é feito o monitoramento desse inseto? É utilizado armadilhas adesivas amarelas, que são colocadas nas plantas, e essas armadilhas devem ser trocadas a cada 15, 20 dias e levadas a um laboratório ou inspecionadas com uma lupa de bolso para verificação, né, da presença do inseto. Então, em face desse cenário, a EPAGRE, juntamente com a SIDASC, está coordenando um projeto integrado que visa o monitoramento, né, da ocorrência do psilídeo e também da infectividade desse inseto vetor, juntamente com a detecção, né, de possíveis casos através da coleta de plantas, de amostras de plantas com sintomas suspeitos. Esse projeto está sendo conduzido em aproximadamente 150 pomares comerciais distribuídos nas principais regiões citrícolas de Santa Catarina. Então é muito importante que a população, seja do meio rural ou seja do meio urbano, fique atenta e comunique os agentes de extensão da EPAGRE, os pesquisadores da EPAGRE, também os fiscais da SIDASC, caso encontrem alguma suspeita do HLB, seja no seu pomar ou no seu quintal, no meio urbano. Assim, juntos, né, com uma conscientização e ações integradas, nós iremos proteger a citricultura catarinense desta ameaça que se faz presente em nosso estado. E olha, os pesquisadores alertam que as plantas sintomáticas devem ser eliminadas do pomar. Isso reforça a relevância dessa doença para a citricultura catarinense e, claro, a importância de se conhecer e adotar as medidas preventivas de manejo relacionadas a essa doença. E essa edição do SC Agricultura está terminando. Para rever os nossos vídeos e buscar mais assuntos, acesse youtube.com/epagretv. São mais de 1.500 títulos com muita informação para você. E claro, fique sempre ligado nas notícias do agro, seguindo as contas oficiais da EPAGRE. Obrigado pela companhia de sempre e até semana que vem. Tchau!